nós precisamos falar sobre limites, disciplina, aprendizagem e limites. Qual que é o papel da família? Qual que é o papel da escola? O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós, professores, não podemos, não está ao nosso alcance? Essa é uma conversa que eu tenho com os meus pais quando nós temos reunião lá na escola e eu vim trazer para você porque eu acho que ela é muito importante para a gente delimitar o papel de cada um nessa tarefa de educar as crianças. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, ainda estou lá, pisando no chão da sala de aula todos os dias e lidando com essas situações de comportamentos, de tudo que você sabe que acontece na sala de aula. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou deixar para você aqui na descrição o link de um curso maravilhoso para alfabetizar as crianças de acordo com a BNCC, com muita ludicidade, com muita atividade significativa para elas se alfabetizarem no tempo certo. Bom, agora vamos ao nosso vídeo, vamos colocar limites. Limites não nas crianças, mas nos papéis desempenhados pela professora e pelos pais. Olha só, eu estou sempre aqui trazendo dicas, soluções, respondendo a perguntas, aflições de professoras, temos dicas para trabalhar disciplina em sala de aula, temos diversos vídeos sugerindo aulas mais interessantes para suas crianças ficarem mais engajadas, aprenderem mais, mas nós temos limites. O que é que um professor pode e deve fazer na sala de aula? Cabe a nós fazer um bom planejamento. Isso significa que nós estamos cientes do que a criança precisa aprender, nós estamos cientes de como ela aprende melhor e nós vamos proporcionar para ela ali na sala de aula as atividades mais significativas, mais envolventes possível, para que ela possa aprender aquilo que ela precisa. Nós também podemos incentivar. Como é que a gente incentiva? A gente vai explicar a importância, explicitar os objetivos, apreciar os trabalhos. Tudo que a criança faz deve ser apreciado pelo professor. Avaliado, olhado, vistado, reconhecer os pontos fortes, reconhecer as qualidades, reconhecer o que ela fez de bom. Nós também devemos corrigir as atitudes, corrigir as atividades. Então, você deu uma atividade, a criança exercitou, mas aquilo que ela fez está certo? O caminho que ela seguiu está certo? Ela chegou na resposta correta? Como ela chegou na resposta correta? A correção é uma parte importantíssima da sua aula e você deve corrigir. Você ensinou, passou por diversas habilidades, diversos conteúdos, a criança aprendeu cada um, chega lá na frente, ela está misturando tudo. E o que a gente precisa fazer então? Revisar com jogos, retomar, relembrar, fazer resumo, mapa mental, fazer esquemas para que a criança entenda. Nós podemos e devemos organizar o ambiente, organizar a sala numa disposição que seja favorável ao tipo de aula que eu vou dar, organizar o material para que as crianças nunca esperem à toa por alguma coisa, porque criança à toa dentro da sala dá muito trabalho, dá muita indisciplina. Então, nós professores podemos organizar isto. Nós podemos e devemos proporcionar isto. Mas esse é o nosso limite. A gente tem, assim, uma ou outra possibilidade muito limitada de tomar medidas disciplinares quando isso sai do normal, do convencional. Então, eu gosto de fazer um paralelo a isso para que os meus pais entendam que não adianta eu planejar uma aula,
planejar, como eu disse, dentro do que a criança precisa, dentro de como ela aprende melhor, com todos os recursos que eu levo da minha casa, porque vocês sabem que a maioria dos professores trabalha assim, com recurso próprio, né? E se a sua criança faltar às aulas, chegar atrasada, não trouxer o material necessário para a aula, não cumprir as tarefas, não participar ativamente da aula. E isso, quem proporciona são os pais. Eu não vou buscar a criança em casa, eu não vou ligar para ela cedo para ela não se atrasar, eu não vou organizar a mochila da criança. Isso vem de casa. Às vezes os pais não têm a noção da falta que faz uma tesoura na vida da criança. A criança está ali com um estojo cheio de estabilo, cheio da caneta mais cara, mas não tem uma tesoura simples, uma cola branca simples, e fica pedindo emprestado e se atrasa e atrapalha o colega, se atrapalha. Então essa conversa ela é muito necessária. Eu posso incentivar as minhas crianças. Como que eu faço isso? Além de apreciar, ouvi-las, explicar a importância de fazer aquilo, do objetivo, eu colo figurinhas no caderno, eu colo bilhetinhos na agenda. Mas, se a minha criança não é uma criança educada, isso não tem efeito. Não tem efeito. Ela dá de ombros e fala: eu nem queria, eu não tô nem aí para isso, para que eu quero isso? Se a minha criança não é uma criança educada, uma criança que respeita, uma criança que é ensinada a respeitar, uma criança que é cobrada dentro de casa, cobrada sim, na medida em que uma criança deve ser cobrada. Não estou dizendo que a criança tem que ser cobrada dos melhores resultados, de só tirar 10, de só... Não. Mas aqui, você fez a sua tarefa? Você fez corretamente? Porque a tarefa está escrita no livro ali, você tem onde consultar, você não tem que adivinhar, a professora já ensinou, né? Então, respeito às pessoas, respeito às regras, respeito ao ambiente. Existem ambientes em que eu posso gritar, existem ambientes em que não. Existem ambientes em que eu posso correr, existem ambientes em que não, né? Então, existem ambientes em que eu posso brincar, existem ambientes em que não. Então, isso é a família que ensina. Isso não é o professor que ensina. O professor pode lembrar a criança, mas se a criança não for ensinada a respeitar, ela não vai respeitar o professor. Tá? Medidas disciplinares que o professor pode tomar. Ele vai explicar por que aquilo é perigoso, que está protegendo a criança. Ele vai pedir, ele vai comunicar à família. E alguma medidazinha disciplinar muito branda, a escola vai permitir. O que a família precisa fazer? Precisa disciplinar a criança quando é comunicada. Em vez de se voltar contra o professor e ir cobrar do professor e reclamar com a direção que o professor está perseguindo a criança. Então, isso é papel da família. Olha, a professora disse que você não está não está levando o material. Vamos arrumar a mochila. Porque a criança, a gente está ensinando uma autonomia, mas ela não é totalmente independente. Então, pais, vamos arrumar as mochilas. A professora diz que você não fez o para casa. Vem aqui, vamos ver que página que foi e você vai fazer. Você vai fazer o de ontem e o de hoje. E o de amanhã também, né? E aí, esse é um acompanhamento que os pais precisam ter. A professora corrige as atividades, mas os pais precisam conferir se o seu filho está fazendo, se o caderno está completo, se o livro está na mochila, se as atividades estão corretas ou se o seu filho está só marcando certinho ali e não está fazendo nada. Existe um limite de quanto a professora pode olhar esses cadernos. Se eu ficar a aula inteira olhando o caderno, eu vou olhar o caderno que a criança fez, agora eu vou olhar se ela corrigiu, agora eu vou olhar de novo, eu não vou dar aula. Então, isso é importante que os pais façam. A professora revisou
A criança precisa estudar, precisa dar uma lida em casa. A professora deu um joguinho, joga em casa com a sua criança, né? Então, isso é importante. A professora organiza o ambiente, mas a organização da mochila, a organização das atividades, a organização das tarefas, a organização de não perder os livros didáticos, de não esquecer as coisas, é do aluno, com a ajuda da família, porque o aluno ainda não é totalmente autônomo. Se existir um equilíbrio entre as funções da professora e as funções da família, a criança vai se sair melhor na escola, com toda certeza. Isso também serve para que a gente entenda que nós, professores, não vamos jogar a toalha e falar as famílias estão péssimas, as crianças não querem nada, a família não consegue. E aí a gente não vai jogar a toalha e deixar de fazer a nossa parte. A nossa parte vai ser feita sempre. Mas, se os pais não estiverem conscientes, não estiverem acompanhando a criança, os resultados não virão da maneira que é desejado. E quando isso acontece, também existem recursos. Chamar esses pais, registrar a negligência, se for negligência grave, até uma comunicação com o conselho tutelar ou algo assim. Bom, eu acho que eu já falei demais por hoje e esses limites já foram bem marcados aqui. O professor vai fazer o melhor que puder dentro daquilo que é função do professor. Comunicar à família quando a função da família não estiver sendo cumprida satisfatoriamente. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like. Acho que esse vídeo vale compartilhar com os pais e com seus colegas professores também. Um grande beijo e até a próxima!